Educação à distância, mudando realidades. Olá, seja bem-vindo, querido aluno do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Eu sou a professora Maria Tereza e vou administrar a disciplina de inglês aplicada à gestão pública. Você, nosso querido aluno, sentadinho aí, ligadinho no nosso canal, vamos à nossa segunda web aula. Estratégias e técnicas de leitura. Ao término desta unidade, você estará apto a reconhecer as diferenças existentes entre as estratégias de leitura skimming e scanning, desenvolver a competência para utilizar as técnicas de leitura skimming e scanning no uso das leituras dos textos e na resolução dos exercícios. O que é skimming? Nós, enquanto aprendizes do idioma, precisamos entender essas técnicas de leitura. Elas são muito bem-vindas no nosso aprendizado. Quando que eu devo usar uma, quando que eu devo usar outra, né? E qual o sentido da escolha na eficácia e resolução dos exercícios. Vamos lá. Estratégias e técnicas de leitura. O que é skimming? Essa técnica de leitura, ela consiste em uma rápida e superficial olhada no texto, procurando explorar suas informações para identificarmos o assunto principal. Nessa hora, o leitor não deve se preocupar com as palavras desconhecidas e tão somente buscar o significado das mesmas nos dicionários, pois ainda estamos realizando uma leitura apenas superficial. Portanto, não necessitamos entender todo o texto na íntegra, ou seja, essa técnica serve para que o leitor tenha uma compreensão geral do texto, uma general comprehension sobre qual assunto o texto discorre. Então, nós precisamos entender que quando eu me deparo com um texto e eu faço uma leitura geral dele sem me preocupar com as palavras X, Y, que eu não conheço, eu estou me apoderando de uma técnica de leitura skimming, da qual eu leio o texto de uma forma geral para eu entender o texto todo de uma forma global e não simplificada. O que é o scanning? Como a palavra sugere, a técnica de scanning consiste em um escaneamento, uma varredura do texto em busca de informações objetivas. Essa estratégia de leitura é recomendada para uma leitura mais específica, quando se deseja encontrar um determinado significado, uma palavra-chave, uma informação em particular. Ela é geralmente empregada quando buscamos palavras em dicionários, um endereço, um número em listas telefônicas e pode ser muito útil em situações cotidianas. Então, para você, nosso aluno que está ligadinho no nosso canal, o que é a técnica do scanning? É quando eu faço uma leitura mais detalhada do meu texto, procurando com efetividade achar as informações que me são necessárias naquele momento. Enquanto a técnica do skimming, eu faço uma leitura geral, global do texto, sem me preocupar muito com as palavras da qual não estão presentes no meu cotidiano. A técnica de leitura do scanning, eu já faço uma leitura detalhada, buscando informações precisas, pois desta forma eu vou obter êxito nas respostas do meu material. Técnicas de compreensão textual. O que são as cognate words? Há várias técnicas usadas para ler textos em inglês, mesmo quando não se tem o completo domínio do vocabulário. Dentre elas está o uso de palavras cognatas como um auxiliar da compreensão textual. Mas tome cuidado com os amigos falsos. Muito comuns na língua inglesa, as palavras cognatas são de procedência grega ou latina, bastante parecidos com o português, tanto na forma escrita como no significado. Seria interessante notar que os termos cognatos podem ser idênticos. O nosso material
eu trago para vocês os idênticos, algumas palavras, alguns vocabulários. Radio, piano, hospital, nuclear, social, dentre várias outras. Semelhantes, gasoline, inflation, intelligent, population, history, são palavras semelhantes, tanto na minha língua vernácula quanto na língua inglesa. E vagamente parecidos, electricity, responsible, infallible, explain, activity, enfim. Você, nosso aluno, que tem um material para resolver atividades, nós temos lá links para te ajudar também a melhorar esse conhecimento. Quando você sentar para fazer as atividades que estão relacionadas a essa temática, você vai perceber que quando você se deparar com o texto que lá está, você vai fazer uma leitura mais detalhada do texto e vai pontuar as palavras cognatas, aquelas que parecem com português. No entanto, você tem que ter cuidado com os falsos cognatos. Lá no nosso material, eu, professora de língua inglesa, sua teacher, coloquei uma lista vasta de falsos cognatos para que nós estudemos e não caiamos nas pegadinhas dos textos em língua inglesa. Domine a estrutura dos grupos nominais em inglês. O que são os grupos nominais? São os que fazem você ter a sensação de que no inglês tudo é ao contrário. Mas, com as leituras no idioma, vamos nos tornando cada vez mais familiarizados e esta sensação vai desaparecendo. Por fim, o grupo nominal exerce uma importância crucial na compreensão de um texto. Vamos aprender com um caso prático. Quando temos uma oração, por exemplo, The most impressive proposal will also be the most effective parking spaces. Vamos então trabalhar em cima dessa frase que eu trago no material. Aqui nós temos um sujeito. Qual é ele? The most impressive proposal. Nós trazemos também um verbo. Qual é ele? Will also be. E um complemento. Most effective parking spaces. Aqui fica claro que dentro do sujeito tem um grupo nominal, no qual a última palavra é um substantivo, que é proposal, que está precedido de um adjetivo, no superlativo, the most impressive. Para compreender bem esse sujeito, temos que considerar que no grupo nominal, primeiramente, traduzimos o substantivo. Portanto, a proposta mais impressionante. Novamente, a proposta mais impressionante. Quando nós olhamos este sujeito na língua inglesa, a proposta mais impressionante, nós percebemos que a palavra proposta, ela está no final, depois do adjetivo no superlativo. E é esta impressão de que nos dá de que em inglês está as palavras trocadas de lugar. No complemento, temos outro grupo nominal, os espaços de estacionamento. Os espaços de estacionamento. Observe que o verbo parking virou adjetivo para o substantivo space, os espaços de estacionamentos mais efetivos. A tradução completa seria: a proposta mais impressionante também será os espaços de estacionamento mais efetivos. Para você, nosso aluno ligadinho no nosso canal, que faz a nossa disciplina, você, lá no nosso material, eu convido vocês a adentrar mais neste universo dos grupos nominais. Lá nós temos mais exercícios de fixação para que nós possamos utilizar esses grupos nominais com mais eficácia. Lá eu trago para o material mais sites aonde você vai praticar, você precisa praticar, precisa fazer as atividades para que nós nos tornemos familiarizados com os grupos nominais e para que nós tenhamos uma eficácia maior na tradução das palavras e das frases, certo? Então, eu convido você a fazer as atividades
e fazer com calma. Precisão, objetividade, foco, organização e, se possível, neste exato momento dos estudos, você precisa se desvincular do celular para que tenha eficácia, adentrar no mundo dos estudos naquele momento. Então, eu te convido a sentar e a fazer o material que foi feito com muito carinho, elaborado com muito carinho para você, nosso aluno do curso superior de Tecnologia em Gestão Pública. Um material elaborado com muito cuidado para que você possa sanar as dificuldades encontradas referentes a este assunto. Vamos continuar. Domine a estrutura dos grupos nominais em inglês. Portanto, o que caracteriza um grupo nominal é a presença de um substantivo no final do mesmo, sendo precedido pelos pré-modificadores que irão qualificá-lo. Desta forma, quando identificar um grupo nominal, comece a ler a oração de trás para frente, aplicando estes conceitos. Vamos ver outros exemplos de estruturas de grupos nominais. A Big Recycling Company. O big é um adjetivo, grande, verbo que funciona como adjetivo, recycling. E temos um substantivo, company. Então, seria a tradução, uma grande empresa de reciclagens. Mais uma vez, eu venho enfatizar a eficácia da resolução dos exercícios. Você precisa fazer os exercícios para que você se torne mais familiarizado com o idioma e com os grupos nominais. Quanto mais nós fazemos, quanto mais nós praticamos, melhores nós ficamos. É simples. Aqui eu trago as referências bibliográficas. É muito importante para o nosso aluno saber de onde foi retirado o nosso material, de onde isso foi pautado, de onde a professora organizou o meu material de estudos. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Thank you so much e até a próxima aula. Educação à distância, mudando realidades.